Neste dia 13 de abril de 2025, celebramos lá na nossa família, entre nós irmãos, os 3 anos da partida do meu pai. Estou aqui para render-lhe uma homenagem e também para dizer um pouco daquelas marcas bonitas que ele deixou no nosso coração, na nossa vida, e agradecendo a Deus a vida dele. E ao mesmo tempo também recordando a mim mesmo a importância e a necessidade de eu retribuir a Deus e aos meus irmãos e minhas irmãs tudo que eu recebi, tudo que nossa família recebeu do meu pai, José Lopes de Lima, e está aqui a minha mãe, Juraci de Moura Lima. Havia um programa de rádio, na Rádio Aparecida do Norte, e parece-me que ele era apresentado até pelo servo de Deus, Padre Vitor Coelho de Almeida, de saudosa memória, que dizia assim: os ponteiros apontam para o infinito. Os ponteiros apontam para o infinito. E um programa apresentado ao meio-dia, E estava hoje, nesses dias, relembrando isso e recordando do meu pai. Meu pai que viveu a vida dele buscando o infinito de Deus. O infinito amor de Deus. Não obstante as fragilidades, fraquezas dele, mas ele viveu uma fé amadurecida e buscou em tudo fazer a vontade de Deus. Ainda que não conseguisse, mas era o seu grande ideal, seu grande objetivo. Não desanimava, não reclamava de nada, Não murmurava, vamos dizer assim, Uma reclamaçãozinha ou outra, mas coisa besta. Mas não murmurava contra a sorte, não murmurava da vida. Então, tudo isso vai mostrando essa experiência de fé que ele viveu, na relação com o dinheiro, com os bens, com as coisas, Bens que ele praticamente não tinha. Mas o pouco que ele tinha, ele sabia administrar em favor da família e em favor também das pessoas necessitadas. Zelava da mamãe, cuidava da mamãe. E viveu a vida dele assim, na igreja, no trabalho, em casa. Assim que ele fez a sua opção de vida, sua escolha de vida, decidiu viver dessa forma, como Jesus Cristo ensinou. E a gente sabe que, é claro que ele viveu assim, decidiu viver assim, mas ele tinha as marcas da sua família, do meu avô, da minha avó, da vovó Luzia, do avô Sebastião, porque ninguém é uma ilha, As pessoas são afetadas pelos outros. Então ele foi marcado também por histórias de muitas outras pessoas e que o foram ajudando a amadurecer. Padres, freis com quem ele tinha contato, revistas eclesiásticas, revistas religiosas, a Sagrada Escritura, o Terço. Eu estava me lembrando também de um padrinho de casamento que ele tinha, o seu Zé Vaz de Melo, de saudosíssima memória. Como ele gostava daquele padrinho dele, era um homem fiel também, Às vezes ele levava a gente para passear lá na casa do seu Zé Vaz de Melo, E o seu Zé Vaz de Melo tinha uma senhora, a esposa dele, que era a segunda esposa, tinha ficado paraplégica e necessitada mesmo de muitos cuidados, Eu me lembro bem, era menino. Seu Zé Vaz de Melo pegava a senhorinha dele, sentava na cadeira, levava para tomar um solzinho, levava para a cama, cuidava tão bem. Então esses testemunhos de vida foram ajudando também o papai, certamente, Então é muito interessante que a gente tenha perto da gente pessoas que dão um bom testemunho de vida, que nos estimulam, que nos movem à fé, Então aqui eu devo também reproduzir na minha vida, na relação com os outros, aquilo que eu recebi.
do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, de tantas pessoas também que passaram pela minha vida. Então meu pai, assim, não tinha apego aos bens, não tinha apego às coisas, não tinha preconceito de ninguém, né? Recebia as pessoas, os pobres, lá em casa. Poucas pessoas iam lá em casa, mas ele recebia todos com todo carinho. Ajudava muitos pobres, né? Eu sou o médio dos irmãos, né? Eu estou no meio da fila lá em casa. Meus irmãos mais velhos se lembram mais disso ainda. Mas eu me lembro de muitas coisas, de muitas marcas deixadas pelo meu pai no nosso coração, na nossa vida, na vida de tantas pessoas. Então eu estou aqui louvando, agradecendo a Deus pela vida de José Lopes de Lima. 3 anos de Páscoa no coração de Deus, juntamente com a mamãe. Mas então, quando eu lembro, os ponteiros apontam para o infinito, eu até escrevi recentemente aí, eu acabei de publicar no blog, um texto sobre isso, né, dizendo isso, que a minha mãe tinha sido internada no finalzinho de março de 2022. Depois o papai foi também, porque estava sentindo, né, alguns males, falta de ar, fadiga, né? E o médico decidiu interná-lo para tratar dos pulmões dele. Ele foi lá no quarto, visitou a mamãe e disse para ela assim, foi lá no quarto do hospital, né, na enfermaria, visitou a mamãe. Disse, pois é, Juraci, agora nós dois vamos ficar aqui no hospital. Foi a última vez que ele viu a mamãe. Foi para o quarto dele, né, para a enfermaria, ficou lá internado, e dali ele foi só fragilizando. Mas a mamãe recebeu alta, né, e ele não recebeu alta médica, né, hospitalar. Deus deu alta para ele, o levou. Mas quando então um dos meus irmãos que estavam acompanhando lá a ambos, foi dar notícia para o papai de que a mamãe tinha recebido alta hospitalar, tinha ido para casa, ele já não dava conta mais de falar, né? Estava com os aparelhos de oxigênio, então não dava conta de falar. Ele botou a mão postas e disse assim, como que ele dissesse, louvado seja Deus, que a Juraci voltou para casa, né? Os ponteiros apontam para o infinito. Então era assim, meu pai. Então eu louvo e agradeço a Deus pela vida dele, pelo que ele fez por nós, falando do desapego, antes de morrer, bem antes, né? Depois dos 80 anos, ele já tratou de distribuir um pedacinho de terra que ele tinha ganhado lá dos meus avós, distribuiu com os filhos, entregou tudo, deixou tudo já resolvido, né? Então são os testemunhos de vida do meu pai. Sua vida de fé, sua vida de oração, como eu já disse aqui em outros momentos, né? Quando ele ia à cidade, o primeiro lugar que ele ia à igreja, no Santíssimo Sacramento, para fazer a adoração, agradecer a Jesus, fazia a sua oração, depois ia cuidar das coisas na cidade. Cuidou de muitas pessoas que precisavam dele, né? Devotíssimo de Nossa Senhora. Então ele nos marcou com a sua vida, com a sua missão neste mundo. Então louvo e agradeço a Deus pela vida do meu pai. 3 anos de sua Páscoa definitiva. E papai, peça a Deus por nós, que estamos aqui nessa luta de cada dia, para manter no nosso coração a esperança, manter a fé viva e uma caridade fecunda. E que Maria, Mãe de Jesus, possa interceder também por todos nós. Então eu quero encerrar esse momento com essa música em honra de Nossa Senhora, uma música do Padre Zezinho, muito conhecida, mas que relembra também a dimensão da oferta, né? Da vida a Deus pelas mãos de Maria, de quem meu pai e minha mãe eram tão devotos. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu
menina que Deus amou e escolheu pra mãe de Jesus, o Filho de Deus, Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Maria que eu quero bem, Maria do puro amor, igual a você ninguém, Mãe pura do meu Senhor. Em cada mulher que a terra criou, um traço de Deus Maria deixou, um sonho de mãe Maria plantou, pro mundo encontrar a paz. Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu para seu Deus, Maria do povo meu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Então é isso, homenagem ao meu pai, nos 3 anos de sua Páscoa definitiva, no dia 13 de abril, depois do meio-dia um pouquinho. Os ponteiros apontam para o infinito. Meu pai que postava as mãos e elevava o coração a Deus. Quando os ponteiros apontaram para o infinito no dia 13 de abril de 2022, numa quarta-feira santa, Deus o chamou. E ele disse: eis-me aqui, Senhor. E como ele gostava de repetir a frase do velho Simeão: agora podeis deixar vosso céu partir em paz. Ele foi em paz. Fique em paz, papai. E peça a Deus por todos nós. Amém.